E aí galera, tudo bem? Bom dia. Pessoal, eu queria já aprofundar um pouco mais esse debate que eu propus para vocês, nesse novo tema do nosso itinerário, desse novo projeto, na verdade, né? Que eu estou chamando de o capitalismo do século XXI. Então, olha só, eu acho que nesse contexto é fundamental uma análise sobre os principais fatos históricos do século XX e os seus desdobramentos. Então, por exemplo, quando a gente fala do século XX, a gente precisa chamar atenção para a crise de 29. Então, o papel da crise de 29 na concepção do que foi o capitalismo do século XX. Então, a crise da superprodução, um momento em que uma das principais economias do mundo à época, os Estados Unidos, eles foram à bancarrota, é uma expressão muito usada na economia, eles tiveram uma crise muito profunda, com um grave quadro de desemprego, por exemplo. E a retomada dessa crise ela veio a partir do New Deal, de um modelo adotado pelo então presidente dos Estados Unidos, seguindo os ensinamentos do Roosevelt, desculpa, os ensinamentos do Keynes, certo? John Maynard Keynes, que é um economista que nós já falamos no primeiro projeto sobre introdução à economia. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando você observa as características do capitalismo, e aí a gente passa da crise de 29 para a Segunda Guerra Mundial e o desdobramento que ela vai ter. E eu não estou nem colocando a guerra em si como um fato, eu estou colocando a sequência da guerra como um fato importante, que vai promover um reordenamento geopolítico e um reordenamento econômico, garantindo o protagonismo para os Estados Unidos. Então, o capitalismo que a gente presencia no século XX, ele vai ser capitaneado principalmente pelos Estados Unidos e que vai ter a sua coroação basicamente no final, no final da Guerra Fria, por volta dos anos 90, e na consolidação da hegemonia do capitalismo com a nova ordem internacional, com a ordem da globalização. Então a gente já tem alguns parâmetros dados ao final do século XX de como seria esse capitalismo do século XXI. Na aula de ontem, eu já destaquei para vocês dois grandes argumentos do século XXI para a gente poder pensar nesse capitalismo. E mais uma vez a gente ingressa na análise do capitalismo com uma crise. A crise de 2008, que eu chamei a atenção ontem, e agora a pandemia, a crise econômica motivada pela paralisação da economia a partir do coronavírus. Que isso vai suscitar um longo debate sobre quais serão as consequências. E o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa primeira reflexão é como o capitalismo ele está baseado na ocorrência de crises e retomadas. Quero chamar a atenção para esse caráter cíclico do capitalismo. Então, o capitalismo ele vai se reinventando. Para muitos autores críticos, as crises do capitalismo elas são necessárias para sua perpetuação, para a reprodução do próprio modelo. Para outros, para os defensores mais ferrenhos do capitalismo, as crises decorrem de desajustes do sistema e a crise ela funciona justamente para poder o sistema se rearticular, se acertar. Mas o fato é que existem visões completamente diferentes, divergentes sobre esse tema. Pensando nesse capitalismo do século XXI, a minha proposta para vocês agora é a gente começar a fazer um exercício de características desse modelo. Então, o que eu vou pedir para vocês agora a partir desse vídeo? Vou colocar uma pergunta lá no Classroom para vocês sobre que mudanças são perceptíveis entre o que foi o capitalismo do século XIX e o que foi o capitalismo do século XX e o que possivelmente será, ou o que já nesse período que representa o capitalismo a partir do século XXI, como será esse capitalismo do século XXI. Então a gente pode pensar em mercadoria, em trabalho, em riqueza,
em temas como a desigualdade, miséria, sei lá, a gente pode pensar em vários temas. Eu quero que vocês escolham que temática utilizar e façam uma comparação. Então, isso vai exigir de vocês, principalmente, uma pesquisa sobre funções, coisas que desapareceram pela tecnologia, por exemplo. E atividades econômicas que se fortaleceram também em função da tecnologia e que caracterizam esse capitalismo do século XXI. Então, eu quero um pouco fazer essa reflexão com vocês e se vocês conseguirem observar isso, e aí a gente pode desdobrar com mais profundidade, quais lições essa pandemia pode tirar, esse momento de pandemia pode tirar para esse capitalismo. Então, pensando em todo o debate que surgiu no mundo todo sobre a questão da produção de respiradores, a questão da produção de itens, insumos para tratamento médico, medicamentos. Então, que lições esse contexto, esse início do século XXI que a gente está vivendo agora, que é bastante turbulento, ele pode trazer para a economia mundial, tá bom? Então essa é uma pergunta, eu vou lançar a pergunta lá para a gente poder refletir. Na semana que vem a gente retoma em cima desse debate de novo, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.